Um ministro para lá de enrolado. Um político que, quando atuava como deputado federal, aproveitou bastante a farra do orçamento secreto. Uma figura pública agora indiciada sob suspeita de integrar uma organização criminosa que, segundo investigadores, não só desviou dinheiro, como também colocou a máquina estatal a serviço de seus interesses privados. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo o início de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 12 de junho de 2024, dia seguinte ao envio de um relatório da Polícia Federal ao Supremo. Um relatório que tem como protagonista o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Segundo as investigações agora concluídas, o político do União Brasil fez parte de uma organização criminosa que usou uma estatal federal para desviar dinheiro público em obras que, no fim, beneficiaram sua própria família. Juscelino Filho foi indiciado. Isso quer dizer que a Polícia Federal tem convicção que ele cometeu crimes. O caso está no Supremo porque o ministro das Comunicações tem foro privilegiado. Além de fazer parte do primeiro escalão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele é deputado federal, cargo do qual está licenciado. Juscelino vem sendo eleito para a Câmara desde 2014 pelo estado do Maranhão. O inquérito está sob sigilo. Seu relator no Supremo é o Flávio Dino, ex-ministro da Justiça do Lula, ou seja, ex-colega do Juscelino na esplanada dos ministérios. O Dino herdou a relatoria. Primeiro, ela era do Luiz Roberto Barroso, mas aí o Barroso virou presidente do Supremo e o caso passou para Rosa Weber. Aí a Rosa Weber se aposentou e todo o seu acervo passou para as mãos do Flávio Dino. Agora, a Procuradoria-Geral da República precisa decidir se denuncia Juscelino ou não. Se isso vier a acontecer, o Supremo vai ter que decidir se abre um processo judicial ou não. Só então vem o julgamento. E aí o destino judicial do político maranhense vai ser selado. Já o destino no primeiro escalão do governo Lula pode ser selado antes. O presidente viajou para a Europa a fim de participar de eventos da Organização Internacional do Trabalho e do G7. Ele volta para o Brasil no fim de semana. Segundo informações de bastidores, é aí que o petista vai decidir o que fazer com seu ministro das Comunicações. O Lula, aliás, vem empurrando com a barriga a situação do Juscelino, porque desde o início do governo o ministro está cercado de suspeitas. Ele já usou diárias e um avião da FAB para ir a um leilão de cavalos de raça em São Paulo, precisou depois devolver o dinheiro. Ele escondeu um patrimônio de R$2 milhões do Tribunal Superior Eleitoral. Ele já empregou um piloto particular e um gerente do Aras da família no gabinete do seu suplente na Câmara. Já usou um fotógrafo oficial do Ministério das Comunicações em eventos particulares dele e da família. Ele já distribuiu retransmissoras de TV para um empresário amigo, já beneficiou prefeituras comandadas por familiares com a doação de computadores no programa do Ministério, ou seja, bastante problema. Antes da gente explicar por que tanta tolerância do Lula diante desse caldo de patrimonialismo, é hora de entender as razões que levaram a Polícia Federal a indiciar o Juscelino Filho por uma série de crimes, entre os quais organização criminosa e corrupção. Juscelino Filho é do União Brasil, um dos vários partidos do Centrão, esse grupo de parlamentares que vende o apoio ao governo da vez em troca de acesso privilegiado a verbas públicas e a cargos na máquina federal. Aí a gente volta 4 anos, lá para 2020, quando o Centrão fechou seu apoio ao então presidente Jair Bolsonaro. Um dos espaços na máquina pública dados pelo Bolsonaro ao Centrão foi a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A Codevasf é uma estatal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Ela foi criada em 1974 no governo do general Ernesto Geisel. Tinha como foco reduzir desigualdades na região da bacia do Rio São Francisco, usando recursos hídricos com ênfase na irrigação e abastecimento d'água. A estatal também fazia pequenas obras de infraestrutura. Sua área de atuação abrangia o Vale do Rio São Francisco, em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Ao longo dos anos, a Codevasf ampliou seu escopo por meio de leis assinadas por vários presidentes.
Em 2000, no governo Fernando Henrique Cardoso, a estatal incluiu a área da bacia do Rio Parnaíba, no Piauí e Maranhão. Em 2017, no governo Michel Temer, a área de atuação foi estendida para outros municípios do estado de Alagoas que não estavam no Vale do Rio São Francisco. Em 2020, o Bolsonaro sancionou uma nova lei que aumentou a área de atuação da companhia para 15 estados, o que contempla 36% do território nacional. A medida permitiu a atuação da Codevasf em todo o Nordeste, em mais áreas de Minas e também no Amapá, na região norte do país. E o que também aconteceu em 2020? O Congresso passou a operar o orçamento secreto, que é um esquema pouco transparente de distribuição de verbas por meio de emendas parlamentares. Um esquema que deu grande poder a deputados e senadores na destinação de dinheiro público. Naquela época, teve uma explosão de obras da Codevasf ligadas à pavimentação. Em 2021, por exemplo, a Codevasf recebeu 3 bilhões de reais dos cofres públicos por meio de emendas parlamentares. E aí pipocaram várias denúncias, porque a estatal não conseguia comprovar o valor das obras que executava. O controle das licitações afrouxou bastante, abrindo margem para serviços precários, desvios, superfaturamentos e corrupção. É nesse contexto que, segundo a Polícia Federal, o Juscelino Filho, como deputado, armou seu esquema. Esse esquema passava por obras da Codevasf executadas por uma empresa chamada Construservice. A Construservice, segundo o relatório entregue ao Supremo, tem como sócio oculto o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo Imperador ou Eduardo DP. A Polícia Federal começou a investigar o Eduardo Imperador por suspeita de lavagem de dinheiro. Em julho de 2022, prendeu o empresário, acessou seu celular e achou conversas dele com o Juscelino, em que os dois falavam sobre dinheiro de emendas parlamentares para obras. Algumas dessas obras eram em Vitorino Freire, cidade do Maranhão, cuja prefeita é Luana Rezende, irmã do deputado que viraria ministro. O empresário depois foi solto. Segundo a Polícia Federal, a partir de licitações fraudadas, a Construservice asfaltou diversas ruas do município, inclusive uma estrada que dá acesso à fazenda da família do Juscelino. As investigações apontam a existência de outra empresa suspeita, a Arco, também envolvida nas obras. Essa empresa, a Arco, já teve em seu quadro societário 2 pessoas que ocuparam cargos de assessoria no gabinete do Juscelino na Câmara dos Deputados. Ainda no começo de 2023, quando essas suspeitas começaram a vir à tona, a partir de reportagens do jornal Estado de São Paulo, o Juscelino, já ministro de Lula, deu uma entrevista ao canal CNN Brasil. Ele falou sobre as obras na estrada, viabilizada por suas próprias emendas parlamentares. Ela ultrapassa essa área da fazenda e vai beneficiar dezenas de comunidades e milhares de pessoas que vivem nessa direção dessa estrada. Então, o ministro insistiu que as obras públicas não eram só para ele e sua família. As pessoas que moram nessa região não podem ser penalizadas e ficarem lá sofrendo na poeira e na lama, porque essa estrada de alguma forma passa em um dos acessos de uma propriedade que é minha, de herança de família. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa do Juscelino desviou, no mínimo, R$ 836 mil. Os investigadores dizem que um gerente da Codevasf atuava nos contratos para operar os desvios. Esse gerente, Julimar Alves da Silva Filho, foi afastado da estatal e também é alvo do inquérito. Nessa quarta-feira, depois que a notícia do indiciamento veio a público, Juscelino Filho divulgou uma nota oficial na qual afirmou que a investigação é uma ação política e previsível, que distorceu premissas, ignorou fatos e sequer ouviu a defesa. A nota diz o seguinte: é importante deixar claro que não há nada, absolutamente nada, que envolva minha atuação no Ministério das Comunicações, pautada sempre pela transparência, pela ética e pela defesa do interesse público. Trata-se de um inquérito que devassou a minha vida e dos meus familiares, sem encontrar nada. A investigação revira fatos antigos e que sequer são de minha responsabilidade enquanto parlamentar. No exercício do cargo, como deputado federal, apenas indiquei emendas parlamentares para custear obras. A licitação, realização e fiscalização dessas obras são de responsabilidade do Poder Executivo e dos demais órgãos competentes. É possível perceber na nota oficial a preocupação do Juscelino com a manutenção do cargo no primeiro escalão, quando ele diz que as suspeitas não têm nada a ver com o Ministério das Comunicações.
Numa oportunidade anterior, Juscelino chegou a ser chamado por Lula para dar explicações, e Lula manteve o político no governo. Mas por quê? Juscelino Filho, de 40 anos, é um político do União Brasil, como a gente já disse. O partido tem esse e outros 2 ministérios. O Juscelino foi indicado para o Ministério das Comunicações pelo senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. O ministro tem apoio ainda do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, Progressistas de Alagoas. Juscelino e Lira, aliás, têm um interesse em comum: o gosto por cavalos de raça. Lula entregou os cargos para tentar ampliar sua base de apoio no Congresso, mas na prática isso não vem ocorrendo. O União Brasil não garante os votos em projetos de interesse do Palácio do Planalto. O Centrão, que manteve o controle da Codevasf mesmo depois da saída do Bolsonaro, virou, na verdade, um grande problema para o presidente. A articulação política do Planalto patina no Congresso e o grupo de Juscelino e Lira quer mais espaço no governo, mais acesso a verbas e à máquina pública. O orçamento secreto foi proibido pelo Supremo, mas as emendas continuam a existir. Os espaços na máquina também. O Lula, que já teve de lidar com escândalos como Mensalão e Lava Jato, que passam por essas concessões aos parlamentares, continua lidando da mesma maneira com o Congresso. No fundo, fazer política passa por aí: abrir espaços, fazer concessões e governar junto. O problema é quando esses espaços são usados para cometer crimes. O presidente tem diante de si essa questão. Mesmo que o escândalo seja do governo anterior, vai manter o ministro onde está para não aborrecer o Centrão? O Durma com essa volta já. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, anunciou na terça-feira a devolução de parte da medida provisória que limitava o uso de créditos tributários do PIS/COFINS. Com isso, a iniciativa do governo Lula deixa de valer, após sofrer uma avalanche de reações negativas de empresários e parlamentares. Marcelo Rubissek está acompanhando esse assunto. Marcelo, por que a medida provisória do PIS/COFINS causou tanto barulho? Bom, é uma coisa bem complicada, então eu vou explicar de uma maneira bem resumida mesmo. Mas enfim, os créditos tributários são como compensações que uma empresa ganha para impedir que ela pague imposto sobre imposto. Então, quando você compra um produto e revende ele mais caro, você pagou imposto quando fez a compra. Mas para não pagar 2 vezes, você ganha tipo uma compensação do governo, que é justamente o crédito. É um mecanismo bem comum. E a partir dele, também tem jeitos de o governo dar incentivos fiscais, aumentando essa compensação. Essa medida provisória do governo restringiu o acesso das empresas a esses valores. E como era uma medida provisória, já estava valendo a partir do momento que foi publicada. As empresas, então, se mobilizaram e fizeram muita pressão contrária, dizendo que tinham planejado o ano pensando num cenário e seriam muito prejudicadas com uma mudança tão repentina. E dentro do Congresso também teve muita resistência. E tudo isso culminou com a devolução dessa medida, que basicamente enterrou essa iniciativa do governo. E, Marcelo, o que acontece agora com o plano fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Bom, a equipe econômica estava contando com o dinheiro dessa medida provisória para 2 coisas. Primeiro, para compensar as perdas com a continuidade da desoneração da folha nesse ano, que, aliás, aconteceu a contragosto da Fazenda. E segundo, para manter de pé a meta de zerar o déficit das contas públicas, que é um dos pilares do arcabouço fiscal. Eu conversei com cientistas políticos que falaram que o momento é bem delicado para o Haddad. O Bruno Bolognese, cientista político da Universidade Federal do Paraná, falou que esse momento difícil tem muito a ver com as dificuldades que o governo está enfrentando de articulação no Congresso. Segundo ele, se as relações continuarem desse jeito, não vai ter como aprovar mais medidas para o ajuste fiscal, principalmente essas de aumento de arrecadação. Já a Márcia Miranda Soares, professora de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, disse que, para além das dificuldades no Congresso, o Haddad também não tem um apoio firme do governo Lula para tentar manter vivo o arcabouço. Então, se precisar cortar gastos, não tem muita cara de que ele vai ter apoio para isso. Então dá para dizer que o plano fiscal está encurralado. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Do indiciamento do ministro das Comunicações de Lula às derrotas fiscais do governo no Congresso, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissek, produção de arte de Mariana Simonetti,
edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais, a gente espera você. Até!